com a resposta da interatividade do bloco anterior. Foi perguntado, a partir do conhecimento dos conceitos do excedente do consumidor, ou seja, o benefício líquido que os consumidores têm ao adquirir mercadorias, e o excedente do produtor, que é o benefício líquido das firmas quando elas vendem as suas mercadorias. O que pode acontecer com relação a esses conceitos, no sentido de que o mercado opera perfeitamente num ambiente perfeitamente competitivo. Se isso estiver acontecendo, então isso significa dizer que o excedente consumidor mais o excedente produtor vai produzir o benefício líquido total da sociedade, composta por os agentes consumidores e produtores. Portanto, a alternativa correta desta interatividade é a alternativa C, ou seja, que o excedente total, a soma do excedente consumidor e do excedente produtor, deve ser utilizado como uma medida de ganho de bem-estar para a sociedade. Outra ferramenta importante que pode ser utilizada na análise de mercados perfeitamente competitivos é a possibilidade de avaliar efeitos de políticas públicas. Até o momento, nenhum momento, aliás, foi mencionada a possibilidade da participação de governos a atuar no sentido de definir políticas que possam produzir efeitos positivos ou negativos para consumidores e produtores. Com base nessa análise de mercados perfeitamente competitivos, agora nós podemos demonstrar o que pode acontecer quando o governo interfere num mercado que é perfeitamente competitivo. Ou, alternativamente, se esse mercado não estiver no equilíbrio desejável pela sociedade, como que os governos, a partir de políticas públicas, podem interferir no sentido de trazer o mercado para um ponto de equilíbrio desejável. Para considerarmos esse tipo de análise, nós devemos fazer uma distinção entre o que é análise de equilíbrio parcial e análise de equilíbrio geral. Então, todas essas análises que estão sendo efetuadas devem ser considerado apenas o mercado ao qual foi escolhido. Esse mercado ele deve ser isolado dos demais para poder fazer análise especificamente desse mercado. Quando estudamos as análises de todos os mercados em conjunto, aí nós partimos para um outro tipo de conhecimento, que é a análise de equilíbrio geral. Mas, portanto, todas as análises que vão ser efetuadas a partir desse momento, elas devem ser consideradas apenas e tão somente ao mercado que foi definido. Portanto, é uma análise de equilíbrio parcial. E quais são as premissas que devemos considerar para essas análises? Os demais mercados não se alteram devido à intervenção governamental no mercado que está sendo analisado. E para determinar o efeito de bem-estar da política governamental, vamos ter que calcular ganhos e perdas de consumidores e produtores em termos do seu benefício total líquido. E esses ganhos ou perdas, eles devem sempre ser representados de uma maneira bem objetiva. E, de modo geral, a perda líquida de excedente devido à intervenção governamental é o que nós chamamos de peso morto. O peso morto, ele é importante destacar, ele é definido como a perda líquida de excedente total devido à intervenção governamental ou, às vezes, devido a uma falha de mercado. E quais são as principais políticas públicas que podem ser analisadas? Por exemplo, a incidência do imposto sobre o consumo, a transferência de subsídios para produtores, controle de preços com regulação por preço máximo, também conhecido como preço teto, controle de preços com regulação por preço mínimo, também conhecido como piso de preços, estabelecimento de cotas de produção ou a aplicação de impostos de importação. Vamos agora a uma análise mais detalhada sobre a incidência de um imposto sobre o consumo. Então vamos lá.
Primeiro lugar, quando existe um imposto sobre as quantidades negociadas no mercado, isso deve ser entendido que a curva de oferta ela pode se deslocar para a esquerda. Por que isso? Porque no mercado perfeitamente competitivo, o preço que é pago pelos demandantes ele deve ser igual ao preço pago pelos ofertantes. Mas, se você tem a incidência de um imposto, então a demanda vai pagar um preço maior por conta da incidência desta alíquota de imposto aqui, P. Então, isso vai provocar um deslocamento à esquerda da curva de oferta devido à inclusão de um imposto sobre as quantidades vendidas. E esse deslocamento vai fazer com que o equilíbrio ele se desloque, fazendo com que as quantidades negociadas diminuam, porque o preço aumenta. E esse preço aumenta para os consumidores em função do imposto. Mas isso não significa dizer que os ofertantes vão ter um faturamento maior por causa desse imposto, porque, na verdade, as empresas elas vendem as mercadorias, depois devem repassar esses impostos para o governo, que é o administrador da receita orçamentária desses impostos. Então, na verdade, o preço de oferta diminui em relação ao preço de equilíbrio. E a diferença entre o preço da demanda e o preço da oferta é exatamente a alíquota de imposto. E isso vai fazer com que haja uma série de deslocamentos nos benefícios líquidos de consumidores e produtores. Por exemplo, originalmente, o excedente do consumidor era definido por essa área aqui. A mais B mais C mais D. E o excedente do produtor era definido pela área E, F, G e H. Muito bem. Com a incidência de impostos, o que aconteceu? Em primeiro lugar, os consumidores perderam as áreas C e D. Os produtores eles passaram, apesar de ter até ganho uma área, a área F, mas perdeu a área G. Isso significa dizer o seguinte, e ganhou a área C também, os consumidores, por conta do preço maior. Mas não necessariamente isso gera um maior excedente para esses produtores, porque as quantidades produzidas diminuíram, e as quantidades negociadas de mercado diminuíram. Então, o que acontece é o seguinte, existe uma área D mais G que representa a perda de eficiência de mercado por conta desta intervenção governamental. Essa perda de eficiência, as áreas D e G, é que representam o peso morto, ou seja, a perda de eficiência por conta da incidência de um imposto no consumo. Outro tipo de efeito que pode ser observado a partir de uma intervenção governamental é a incidência de um preço teto. Nesse caso, não há deslocamento de curvas de oferta e curvas de demanda. O preço teto, ele simplesmente vai mostrar o seguinte, que as empresas não poderão praticar preço acima desse preço definido pela intervenção governamental. E definindo esse preço, por exemplo, abaixo do preço de equilíbrio, isso vai fazer com que as empresas percam bem-estar em relação à sua área original. Então ela vai perder as áreas C e D. Os consumidores, teoricamente, eles teriam um ganho de um aumento no seu benefício total líquido, porque eles não pagariam o preço de mercado, P estrela, mas pagariam o preço teto definido pelo governo. Tá? Então, o controle de preços ele pode ser benéfico no primeiro momento, porque o consumidor que antes tinha apenas áreas A e B como de excedente do consumidor, passou agora a ter as áreas A, B e C. Mas o problema é o seguinte, essa área B, ela não necessariamente é ganho para o consumidor, porque as empresas elas não vão ofertar as quantidades que os consumidores desejariam para otimizar seu bem-estar nesse ponto, que seria esta quantidade aqui. Ao preço teto, as firmas elas só poderão produzir esta quantidade menor que a do
preço, da quantidade de equilíbrio de mercado competitivo. Então, no fundo, os consumidores, mesmo com um preço mais baixo que o do mercado, eles não terão seu bem-estar atendido totalmente porque não poderão adquirir as quantidades ótimas desejadas. Então, essa perda aqui é uma perda de eficiência. Por outro lado, os produtores também terão uma perda de eficiência, porque, dada a capacidade instalada pela curva de oferta, eles deveriam produzir essa quantidade, mas, em função da intervenção governamental, em função do preço definido abaixo do preço de equilíbrio, eles só poderão ofertar esta quantidade aqui. Uma vez que isso aconteça, isso vai gerar escassez no mercado, vai prejudicar os consumidores e os produtores vão ter um problema relacionado a alto grau de desemprego dos seus insumos, ou seja, não estará operando no seu nível máximo de capacidade instalada e, nesse caso, também operando com ineficiência. Então, essa área D é o que representa a ineficiência para os produtores, no sentido de que elas não conseguem ofertar as quantidades ótimas que maximizam o seu lucro. A soma das áreas B e D, portanto, é o peso morto por conta da incidência do controle de preços com preço teto, mostrando a perda líquida total de benefício por conta dessa intervenção. Vamos agora à interatividade deste bloco. Qual ou quais políticas públicas a seguir poderiam levar a um peso morto para a economia? 1. Controle de preços. 2. Imposição de salário mínimo. 3. Políticas que proíbem a clonagem humana. Aponte a alternativa correta. Alternativa A. Apenas a política 1 pode produzir peso morto. Alternativa B. Apenas as políticas 1 e 2 podem produzir peso morto. Alternativa C. Nenhuma das políticas mencionadas produzem peso morto. Alternativa D. Todas as políticas mencionadas produzem peso morto. E a alternativa E, as políticas mencionadas apenas reduzem o excedente do produtor. Vamos imediatamente para a resposta desta interatividade. São definidas 3 intervenções governamentais: controle de preços, imposição de salário mínimo e políticas que proíbem a clonagem humana. Toda vez que houver intervenção governamental num mercado, numa estrutura de mercado perfeitamente competitivo, ela vai gerar peso morto. Controle de preço, conforme observado anteriormente, gera perda de eficiência. Imposição de salário mínimo, que é o contrário do preço teto, que é a colocação de um preço acima do preço de mercado, também gera perda de eficiência. E políticas quaisquer que proíbem uma atividade que pode ser considerada economicamente lucrativa, também gera perda de eficiência. Portanto, dos 3 tipos de intervenção geram perda de peso morto. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Todas as políticas mencionadas produzem peso morto. Até a próxima. Bom estudo, aluno.